Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É o texto da ceia do Senhor, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quando as demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Somente até aqui. Pai querido, muito obrigado pela leitura de Tua santa palavra aqui nessa manhã. Nós agora nos colocamos na posição de completa dependência do Espírito Santo para que consigamos entender a Tua vontade revelada através das Sagradas Escrituras. Que a familiaridade que nós temos com esse texto não venha nos roubar a chance de sermos edificados mais uma vez pela palavra do Senhor, nesse mesmo texto, nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, essa é a nossa última mensagem nessa série da carta aos Coríntios. E o que nós já percebemos até aqui, ou seja, se tem algo que nós percebemos, que nós aprendemos bem nessa série, é como que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. A igreja de Corinto tinha tantos problemas que dificilmente nós iremos encontrar de novo todos eles juntos em uma única igreja. E olha que nós conhecemos igrejas difíceis, não é verdade? Mas uma igreja que reúne tudo o que acontecia em Corinto é difícil. Porém, nós não podemos esquecer que mesmo considerando todos os problemas, todas as dificuldades, até mesmo um grau de conveniência, de conivência com o pecado, o apóstolo Paulo, no início da carta, chama essa igreja de igreja de Deus, santificados em Cristo Jesus. Ou seja, mesmo uma igreja com muitos problemas, pode ser uma igreja de Deus, santificadas em Cristo. Nós já aprendemos aqui que o contrário também é verdade. Pode acontecer de uma igreja cheia de virtude, Deus não está trabalhando nela. Uma igreja cheia de dons, cheia de habilidades espirituais,
cheia de manifestações de milagres, e Deus não se fazia presente. Mas o que acontecia em Corinto era ao contrário. Era uma igreja com problemas sérios, mas ainda assim, segundo o apóstolo, aquela igreja era de Deus. Nós vimos isso na primeira mensagem dessa série, que o que faz uma igreja ser de Deus não são suas habilidades, nem seus méritos. O que faz uma igreja ser de Deus é o povo ter sido comprado pelo sangue de Cristo, mesmo considerando todas as suas dificuldades. Um dos maiores problemas da igreja era a divisão. Um dos grandes problemas. Porém, nós vimos também que um outro grande problema dessa igreja era o culto. A igreja de Corinto não tinha uma boa teologia do culto, uma boa compreensão a respeito do culto. Para eles, culto era uma reunião em que os crentes se reuniam e cada um fazia de forma intuitiva, né? O que dava na sua mente, o que sentia no coração. Perderam a noção do que de fato é o culto ao Senhor. Um processo rápido que aconteceu em Corinto, porque nós sabemos que quem plantou a igreja de Corinto foi Paulo. Possivelmente, Paulo explicou e ensinou a igreja o que é culto. Mas em pouco tempo a igreja perdeu o sentido do culto e já não entendia mais o que era culto. Confundia culto com reunião dos crentes. Alguns anos atrás, quando houve uma proliferação muito grande de novas igrejas, principalmente igrejas neopentecostais, as igrejas mudaram o nome de suas reuniões de culto para reunião. Não sei se você percebeu isso. Até hoje algumas igrejas mantêm. Reuniões, domingo de manhã, domingo à noite. Reuniões, segunda, terça e quarta. Mudaram porque, de alguma forma, eles queriam desvencilhar a reunião que eles realizavam com o aspecto bíblico do culto. Eu pertencia a uma dessas igrejas. Aí uma vez o pastor, ele cantou uma música popular no culto. Veja, olhe que a história não está perdida. A letra é boa. Mas olha só, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Aí alguém no final me perguntou, mas nós podemos cantar música popular no culto? Eu falei, aqui pode, porque aqui não é culto. Isso aqui não é um culto. Quando não é culto, pode fazer o que quiser. Qualquer um pode pregar, pode cantar o que quiser, pode ter a liturgia ou a ordem que a pessoa quiser, não é culto. Agora, se for um culto ao Senhor, precisa ser da forma que o Senhor prescreveu. Em Corinto não havia essa percepção. O culto na igreja de Corinto era uma bagunça. Todo mundo profetizando ao mesmo tempo, falando em línguas ao mesmo tempo. Cada um falava o que queria, profetizava a hora que queria. Profetizar é anunciar. Um queria cantar, o outro queria dançar, o outro queria fazer não sei o que. Era uma loucura o culto na igreja de Corinto. Paulo vem, desde o capítulo 11, coordenando, endireitando, exortando a igreja, especialmente em relação ao culto. Mas o culto, ou a reunião de ceia, lá na igreja de Corinto, era uma vergonha, era uma tristeza. Se o culto já era uma bagunça, imagine os irmãos o que acontecia na ceia do Senhor nessa igreja. Por isso Paulo dedicou esse trecho de sua carta para exortar os irmãos com palavras fortes. Nós vamos perceber que o apóstolo foi rígido, ele foi intensamente transparente com a igreja, porque o que acontecia lá era completamente vergonhoso. Paulo iniciou esse assunto com uma forte exortação. Ele disse, queridos, que quando aquela igreja se reunia, em especial para o culto de ceia, aquele culto, preste atenção aqui em mim, aquele culto era inválido diante de Deus. Olha o que diz o versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Ou seja,
No texto original desse trecho, nós encontramos palavras que transmitem extrema seriedade. Paulo já iniciou esse assunto dizendo que aquela igreja se reunia para a ceia do Senhor, mas o resultado era o oposto do que deveria ser. Os crentes que no final da ceia do Senhor deveriam sentir-se mais alegres, mais fortalecidos, mais alimentados, com o espírito renovado diante de Deus, a igreja mais unida. Isso tudo era para acontecer depois de um culto de ceia, mas lá em Corinto acontecia ao contrário. Os crentes saíam do culto de ceia mais tristes, mais fracos, mais desnutridos, a igreja mais dividida depois de um culto de ceia. O culto de ceia, na reunião de ceia, piorava o relacionamento entre os irmãos. Quem tinha algum problema se intensificava no ato da Santa Ceia. E quem não tinha problema com o outro, criava no momento da ceia. A cada reunião de ceia, a igreja piorava. A cada culto de ceia, a igreja enfraquecia. A cada culto de ceia, a igreja se fragmentava mais ainda. A cada culto de ceia, mais irmãos morriam, ao invés de adquirirem vida. Isso lá em Corinto, uma tragédia. Por isso que Paulo diz: quando vos ajuntais, não é para melhor, e sim para pior. Paulo sabia, irmãos, que aquela igreja se reunia em pecado. Todos somos pecadores. Mas havia um tipo de pecado lá naquela igreja não reconhecido, não confessado, que inviabilizava que aquela igreja fosse restaurada, edificada, renovada diante de Deus. E esse pecado era a divisão, que nós já tratamos desse assunto várias vezes nessa carta. Olha o versículo 18. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. O problema da divisão em Corinto já foi denunciado no início da carta. Os primeiros 4 capítulos da primeira carta aos Coríntios é tratando somente dessa questão. Mas o que Paulo estava fazendo nesse ponto era mostrar como que a divisão existente na igreja não apenas estava atrapalhando o culto de ceia, não apenas estava tumultuando o culto de ceia, mas a divisão existente na igreja estava invalidando o culto da ceia, o momento da ceia. Foi a partir desse momento que Paulo passou a falar mais sobre a ceia, mais especificamente sobre a ceia. E o tom, irmãos, foi um tom de censura, a partir do versículo 20. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha só. Consegue perceber a seriedade disso? A igreja anunciava durante a semana que teria o culto da ceia do Senhor. Os obreiros preparavam espaços, elementos, a mesa para a ceia do Senhor. Todos se encontravam no domingo pela manhã para a ceia do Senhor. O pastor iniciava o culto dizendo que hoje nos assentaremos à mesa do Senhor. Mas Paulo surpreendeu todos quando disse: essa ceia que vocês realizam é ceia, mas não é do Senhor. Deus não está nesse negócio. O Senhor não se faz presente nesse momento. Era uma ceia fake, era uma ceia falsa, era um engodo de ceia, era um simulacro de ceia. Eles não sabiam, eles nem imaginavam. Eles chamavam de ceia do Senhor. Mas Paulo está explicando que até era uma ceia, era uma refeição, só não era do Senhor. Como a denúncia não poderia ficar sem provas, Paulo provou que aquela ceia não era do Senhor. A prova que a ceia dos coríntios não era do Senhor é que cada um se preocupava somente consigo mesmo no momento da ceia.
A mesa do Senhor, que deveria ser um lugar de comunhão e partilha, mas na igreja de Corinto, a ceia era um espetáculo, irmãos, de individualidade, um espetáculo de vaidade, um espetáculo de arrogância. Esses sentimentos demoníacos, ou essas características demoníacas, afloravam em cada crente, justamente no ato da ceia do Senhor. Olha o que diz o versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Vamos entender bem esse assunto. Aparentemente, no primeiro século, algumas igrejas celebravam a ceia do Senhor no meio de uma grande festa de comunhão, chamada Festa do Amor. A ideia que o texto nos passa é essa. A igreja se reunia no domingo de manhã para celebrar a festa do amor, o ágape. E no meio da festa do amor, se celebravam a ceia do Senhor. Mas chegou ao conhecimento do apóstolo que aquele grande banquete se transformou numa grande bagunça. A ideia era que cada família levasse um prato de comida, que cada um contribuísse de alguma forma. Obviamente, as famílias com mais recursos levariam mais comidas ou melhores comidas. Obviamente, aqueles que não tinham com que contribuir não contribuiriam, afinal, é a festa do amor. E chegando lá, ia juntar tudo numa única mesa, para que todos participassem juntos, ao mesmo tempo, da mesma refeição. A ideia é fabulosa, a ideia é ótima. Mas Paulo sabia que lá em Corinto isso não estava funcionando. Muita comida, tinha muita comida. Muito vinho, tinha muito vinho nessa festa. Mas estava tendo alguns problemas sérios. Primeiro, que cada um comia sem se importar com o outro. Ao invés de ser uma reunião de partilha, não, cada um levava a sua refeição e comia antecipadamente aquilo que levou, para não dividir com mais ninguém. Ninguém percebia que tinha irmãos passando fome, mesmo no meio de um grande banquete. Enquanto uns passavam fome, o texto diz que outros se embebedavam. Uns não tinham nem o que comer. Gente, não é na sociedade não, é na reunião da igreja. Naquele evento, naquela reunião da igreja, enquanto uns não tinham o que comer, alguns estavam com fome, os outros comiam de esbanjar e bebiam até se embriagarem. Não havia liturgia, não havia comunhão, não havia seriedade, não havia amor na festa do amor. Não havia nenhum tipo de cuidado com os mais necessitados, não havia relacionamento entre os irmãos, as conversas acabavam em contenda, não havia temor de Deus, não havia ordem, não havia propósito. Deveria ser uma das cenas mais tristes para a reunião de uma igreja. Nós conhecemos história que se tornou até piada depois, de gente que foi para o encontro da igreja. A ideia era cada um levar um prato, né? E chegando lá, dividir tudo. A irmã levou, não vou falar quem foi não, Maísa, você levou o quê? Foi cuscuz, né? Foi cuscuz? Cuscuz? Maísa comeu cuscuz a vida, o dia inteiro. Estava bom o cuscuz? Estava o dia inteiro. Mas depois repararam ali a questão. Mas imagina isso na igreja primitiva. Tendo os apóstolos como plantadores e guia. E a igreja programa uma grande festa de partilha, de comunhão, em que o necessitado seria atendido, aqueles que têm mais recursos teriam mais felicidade de contribuir com mais ainda. Mas em Corinto virou motivo de desprezo. A pessoa que tinha simplesmente não queria partilhar com quem não tinha. Ninguém queria dividir. Ninguém queria ter comunhão. Ninguém queria partilhar um com o outro. Queridos, socorre a beber.
Por tudo isso, que o Senhor diz o seguinte: a ceia que vocês celebram, Paulo disse o seguinte: a ceia que vocês celebram não é ceia do Senhor. Vocês se reúnem, cada um só pensa em si. Vocês se reúnem e ninguém tem a iniciativa de procurar saber se tem necessitado em nosso meio. A ceia de vocês é um fracasso. A ceia de vocês é inválida. A ceia de vocês não serve para nada. A ceia de vocês funciona para o pior e não para o melhor. O nome da festa era Festa do Amor, mas só tinha gente egoísta, orgulhosa, soberba. Por isso Paulo os repreendeu de forma dura no versículo 22. Não tendes, porventura, a casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Segundo historiadores, irmãos, era costume dos pagãos, presta atenção, era costume dos pagãos se reunirem ocasionalmente para celebrar um grande banquete. Para quê? O propósito era esse: para que os mais ricos tivessem a chance de servir os mais pobres. Entre os pagãos acontecia isso. Então era aquela grande mesa que os mais ricos traziam a melhor comida que poderia trazer, com muita variedade, com muita fartura, e todos se sentavam juntos à mesma mesa, ricos e pobres, para alimentarem-se do mesmo banquete. A vergonha é que a igreja de Corinto não estava conseguindo sequer replicar o que os pagãos faziam. Os pagãos faziam melhor do que os cristãos. Os pagãos demonstravam mais piedade, mais carinho, mais cuidado uns com os outros do que os cristãos na igreja do Senhor. Dá para a gente imaginar a cena: a pessoa com uma mesa farta, se alimentando, ignorando quem está com fome do lado dele, e esnobando, só ignorando não. Tem gente que gosta de esnobar, né? Eu tenho, mas não te dou. O que é meu, não é teu. Esnobando. É possível que era exatamente isso que acontecia em Corinto. As pessoas comiam de sua mesa farta, esnobando dos outros que não tinham nada. Por isso que Paulo os repreende perguntando: vocês não têm casa para comer e beber, não? Vocês não têm comida em casa? Vocês estão morrendo de fome? Vocês estavam soterrados, como eu digo? Chegaram do Ceará ontem, num pau de arara? Estava preso? Vocês estão vindo de onde? Estava sequestrado? Paulo fez duas perguntas retóricas que deveriam envergonhar os irmãos. No versículo 22 ainda: não tendes porventura a casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Paulo estava denunciando que em Corinto os crentes com mais recursos se alegravam em humilhar os com pouco recurso, e isso no culto do Senhor é inadmissível. No corpo do Senhor é inadmissível. Mais inadmissível ainda na ceia do Senhor. Irmãos, todas as diferenças devem ser extintas na mesa do Senhor. Homens, mulheres, ricos e pobres, patrões e empregados, cidadãos e estrangeiros, todos são nivelados quando sentam à mesa do Senhor. Na mesa do Senhor não há diferença entre o empregado e o patrão. Na mesa do Senhor não há diferença entre o rico e o pobre. Na mesa do Senhor não há diferença de cor, de raça, não há diferença de nacionalidade, não há diferença de nada disso na mesa do Senhor. Todos são igualmente servos, são colocados no mesmo nível na mesa do Senhor. Mas não acontecia isso em Corinto. Mais lá na frente, terminando esse trecho, no versículo 33 e 34, Paulo vai repetir essa mesma ordem. Ao versículo 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Apesar da festa ser a festa do amor e um junta-panela, o intuito, o interesse, o objetivo da festa não era matar a fome de ninguém, a não ser do necessitado, obviamente. A pessoa não ia para a festa para comer.
Isso é coisa de adolescente retardado. Vai para a festa só para encher a pança. Crentes maduros não fazem isso. Crente maduro sabe, é ocasião, tem comida, tem bebida, mas nós não vamos para isso. O objetivo da festa não era esse. Quem tem fome, come em casa. Um assunto difícil que Paulo teve que tratar. Depois dessa exortação forte, aí sim, Paulo começou a dar instruções práticas sobre a ceia. Depois de tratar somente desse único assunto, que era o desprezo de uns irmãos por outros, Paulo passou a tratar de forma mais específica sobre o detalhe da ceia. É possível que o apóstolo tenha observado que aqueles irmãos, aquela igreja, esqueceu dos princípios básicos da ceia do Senhor, dos fundamentos da ceia do Senhor. Isso pode acontecer. Às vezes nós nos habituamos a todo mês, ou de mês sim, mês não, se assentar à mesa do Senhor. Tem igreja que celebra a ceia todo culto, todo domingo. E às vezes essa rotina faz a gente esquecer da seriedade da ceia, do sentido da ceia. Foi então que o apóstolo Paulo ele lembrou de 5 fundamentos sobre a ceia do Senhor. Quem instituiu a ceia, o que significa o pão, o que significa o cálice, o que anunciamos na ceia do Senhor e quem pode participar da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, quem foi que instituiu a ceia? No versículo 23. E versículo 24 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Queridos, quem instituiu a ceia do Senhor foi o Senhor. Foi o próprio Cristo. E o Senhor Jesus instituiu a ceia na noite mais importante de sua vida terrena. Jesus instituiu a ceia na sua última noite, na presença dos discípulos. Jesus instituiu a ceia na antessala da morte, pronto para caminhar até o sacrifício, até o martírio. Foi nesse momento que Jesus instituiu a ceia. Isso nos faz entender, queridos, presta atenção aqui em mim, isso nos faz entender da seriedade, a seriedade que é a ceia do Senhor. Se foi Cristo quem instituiu, e se foi ele instituiu isso no momento mais denso, mais tenso de sua vida, é para nós levarmos essa questão muito a sério. Quando eu chego nesse ponto, sobre o fato de ter Cristo instituído a ceia, o que eu me pergunto é o seguinte: qual é o motivo, a razão suficientemente grande para fazer um cristão se ausentar da ceia do Senhor? Me diga. Nenhuma razão. Só pode ausentar-se da ceia aquela pessoa que é obrigado a fazer isso. Aquela pessoa que está escalado, precisa trabalhar, e não pode mudar, não pode fazer uma mudança ali. Então a pessoa que está enferma, não tem como sair da cama. Tirando essas 2 razões, não há razão nenhuma para um cristão faltar, se ausentar do culto de ceia. Quando o cristão se ausenta do culto de ceia, porque escolheu, porque assumiu um outro compromisso qualquer, sem ser esses 2 que eu estou falando para os irmãos, é a mesma coisa de dizer o seguinte: ó, o Senhor instituiu, mas para mim isso não tem importância nenhuma. Foi Jesus quem ordenou, mas para mim isso não tem importância nenhuma. Se der, eu vou, se não der, eu não vou. Isso é sério demais. Aí depois pergunta, o próprio Paulo diz: por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o que dormem? É a irresponsabilidade com a ceia da igreja. Perde-se a ceia por qualquer motivo. Perde-se o culto de ceia por qualquer razão. Agenda um monte de coisa no culto de ceia. Fraqueza e morte é o que esperam aqueles que não têm, especialmente o culto de ceia, em alta conta, lembrando que quem instituiu foi o Senhor Jesus. Não foi eu, não foi a igreja. Em segundo lugar, o que significa o pão? Os coríntios eu acho que tinham esquecido no versículo 23 e 24.
De novo, porque eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Quando pegamos em nossas mãos um pedaço de pão, é para nos lembrarmos do corpo de Cristo que foi entregue em favor de cada um de nós. Não é apenas um alimento, não é apenas um pedaço de pão. Ele não se transforma no corpo, sabemos disso. Não há mudança no elemento, mas a mudança em nós, quando nós nos lembramos do que significa aquele pedaço de pão. Quando nós lembramos de toda a dor, de todo o sacrifício do corpo de Cristo erguido na cruz do Calvário. É isso que deve nos vir à memória cada vez que pegamos o pão. E o cálice, o que significa? 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Queridos, o cálice aponta não para o sangue de Jesus diretamente, mas aponta para o que significa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado para firmar uma aliança entre nós e Deus. Então, o cálice está apontando não diretamente para o sangue, mas está apontando para a aliança firmada no sangue. Não é isso que Jesus disse? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Foi a forma que ele explicou. Então, no momento do cálice, nós lembramos que nós e Deus éramos inimigos, éramos adversários, porque o pecado fez essa divisão entre nós e o nosso Deus. Mas toda vez que nós participamos do cálice, nós lembramos que agora nós temos uma nova aliança, que o Senhor Jesus proporcionou uma nova aliança. Quantos problemas na sua vida, quantas aflições, medos, angústias seriam evitados se você tivesse essa mentalidade da nova aliança bem firmado em sua vida, em sua mente. Mas possivelmente a pouca responsabilidade com a ceia do Senhor tem gerado uma péssima consciência sobre, ou compreensão sobre a nova aliança. Isso vai refletir um monte de problemas na sua vida. O que anunciamos na ceia do Senhor? Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte. Isso aqui é um ponto importante. Não anunciamos a ressurreição na ceia. A ressurreição é importante. Celebrarmos a ressurreição é importante, mas a ceia é o anúncio da morte. Eu já falei isso aqui 1000 vezes, preciso repetir até que todos compreendam. Por isso que numa festa, não há músicas agitadas, a gente não dança, não bate palma, não faz nada disso diante da ceia do Senhor. A ceia do Senhor também não é um local de choro, de tristeza, não. Mas a ceia do Senhor é um local de reflexão, é um local de contemplação, de trazer à memória o sofrimento de Cristo. Não apenas o sofrimento físico, porque o sofrimento físico é muito importante, mas, porém, mais que o sofrimento físico, a ira de Deus que foi lançada sobre Cristo na cruz do Calvário é o que nós devemos nos lembrar na ceia do Senhor. Há pessoas, por exemplo, com grandes dificuldades com o pecado. Irmãos que já se envolveram em pecados tão terríveis que hoje não conseguem viver bem com sua consciência. Ah, se esse irmão entendesse o que aconteceu no Calvário. Como que a parte que lhe cabia de todas as suas iniquidades já foram lançadas sobre Jesus. É na ceia do Senhor que somos renovados nessa mentalidade também. E por fim, quem pode participar da ceia do Senhor? Versículo 27. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Já sabemos que nenhum de nós é digno de assentar-se na mesa com o Cordeiro Santo. Isso nós já sabemos. Romanos 3, 22, Paulo nos lembra que todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus ou da glória de Deus. Ninguém é digno. Porque ninguém é digno, porque Paulo não está falando de méritos. Paulo está falando de compreensão. Aquela pessoa que compreende o que Cristo fez. Aquela pessoa que compreende o quão pecador ela é.
essa pessoa é bem-vinda à mesa do Senhor. Agora, aquela pessoa que acha que é digna de assentar-se à mesa por mérito próprio, essa não deve nem se aproximar. Quantos crentes não entendem o sacrifício de Jesus ou entendem o sacrifício de Jesus de forma errada? Uma falha na compreensão sobre o que aconteceu no Calvário prejudica a nossa participação na mesa do Senhor. Ainda sobre esse assunto, mais adiante, Paulo repete o mesmo alerta no versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É óbvio que no primeiro momento, no contexto imediato, corpo aqui está falando do sacrifício de Jesus. Então, quem come ou bebe sem entender o que aconteceu na cruz do Calvário, come e bebe juízo para si. Estão me entendendo? Discernir o corpo aqui, no primeiro momento, tem esse sentido. De entender o que Jesus viveu na carne, do sacrifício do Cordeiro. Isso está relacionado, ou possivelmente é disso que Paulo está falando, também, quando ele diz em discernir o corpo, se referindo ao corpo de Jesus. Porém, numa visão mais ampla, no desenvolver do pensamento teológico e da revelação do Senhor, nós entendemos que corpo também é a igreja, não é verdade? A igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, se estivermos certos, aqueles que não discernem o corpo de Cristo, que é a igreja, aqueles que não entendem o que é o corpo de Cristo, aqueles que menosprezam o que é o corpo de Cristo, aqueles que ignoram a igreja, aqueles que acham que pode ser igreja sozinha, aqueles que acham que igreja é uma invenção dos homens, aqueles que não amam a igreja do Senhor, aqueles que desprezam o corpo, não estão discernindo o corpo, esses também não são bem-vindos à mesa do Senhor. A mesa do Senhor é bem-vindo, é digno de assentar-se à mesa do Senhor, aquele que compreende a sua indignidade e que depende dos méritos de Jesus para se aproximar de Deus, mas é bem-vindo à mesa do Senhor, aqueles que entendem o que é a igreja, aqueles que entendem o corpo, que discernem o corpo, aqueles que sabem que sem o corpo não é ninguém, que sem o corpo não é nada, aqueles que amam tanto o corpo, que assumiram um compromisso, uma responsabilidade com o corpo de Deus, que é a igreja. Paulo segue nos ensinando que há pessoas doentes por participarem da ceia indevidamente, ou por não terem a consciência exata do que é a ceia do Senhor, ou por desprezarem a ceia do Senhor em várias ocasiões. Por isso mesmo, há enfermos entre nós. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Dormir aqui pode apontar para uma enfermidade da alma tão grande que a pessoa já está como se estivesse morto. A gente sabe que espiritualmente morto, um cristão não morre mais. Mas ela está em estado de morte, de uma enfermidade tão grave. Por quê? Essa parte é interessante porque Paulo ele vem durante a carta enumerando todos os problemas da igreja. Todos os problemas, todas as dificuldades. E aqui é como se ele matasse a charada, né? Rapaz, por isso que é entre vocês, muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Vocês têm participado da ceia do Senhor indevidamente. Vocês não têm uma compreensão correta de igreja. Vocês não têm uma compreensão exata do evangelho e do sacrifício. Vocês estão presentes na ceia do Senhor quando dá, quando todas as agendas convergem para a ceia, vocês abandonam a ceia do Senhor por vários motivos, sem justificativa nenhuma. Aí Paulo percebe, por isso que vocês não crescem, por isso que vocês não amadurecem, por isso que entra ano e sai ano, vocês estão sempre no mesmo nível de espiritualidade, enquanto tem irmão que chegou ontem, está voando na fé, a gente fica sempre martelando e se remoendo e sofrendo pelos mesmos problemas, que é falta de maturidade, queridos.
enquanto o escritor dos Hebreus, aos Hebreus, diz o seguinte: vocês já deveriam ser mestres pelo tempo que estão na igreja. Isso se enquadra na minha vida? Enquadra na sua vida? Quando você faz um cálculo, rapaz, já estou há quanto tempo nessa caminhada? Ao invés de estar dando problema, eu já deveria ser um dos solucionadores de problemas. O que nos falta? Seriedade, responsabilidade, compromisso, vergonha e mudança de vida diante do Senhor. Talvez esteja aqui, queridos, a maior tragédia da igreja moderna. Nós não conseguimos mensurar a quantidade de bons irmãos que há anos participam da ceia do Senhor sem entender o seu real significado. Pensam que estão se alimentando, mas estão adoecendo a cada dia. Resumindo até aqui, a ceia do Senhor é um memorial, mas também é um meio de graça, uma vez que nós somos alimentados na mesa com o Senhor. Na ceia do Senhor, nós lembramos da morte e do preço que Jesus pagou em nosso lugar. Na ceia do Senhor, nós celebramos, anunciando a sua morte até que Ele venha. E por fim, todos que entendem o sacrifício na cruz, reconhecem que é um pecador, reconhecem que necessitam de um grande Salvador e vivem sob o senhorio de Cristo em comunhão com a igreja, esses são bem-vindos à mesa do Senhor. Irmãos, essa palavra de hoje não é para desanimar ninguém, pelo contrário. Essa palavra de hoje é para que, nesse momento, o irmão faça uma resolução em sua vida. Assuma um compromisso com Deus, de compreender cada vez mais o sacrifício e a mesa, mas de não abrir mão de estar na mesa do Senhor sob hipótese alguma. Pela graça de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai querido, a Tua palavra nessa manhã nos traz um sério alerta, uma grande exortação, ó Deus. E acende em nós um perigo, um alerta de estarmos participando da sua ceia, da ceia do Senhor, de forma indevida ou não. Mas que a Tua palavra nos ensinou hoje o verdadeiro significado. A grande maioria de nós aqui já sabíamos disso, ó Deus. Só necessitamos, Pai, que esse conhecimento se materialize em ações práticas para o bem de nossa vida, para o bem de sua igreja. Que a palavra seja gravada em nosso coração e nossa mente. E que por sua graça, somente por sua graça, Deus, nós não venhamos mais desprezar esse momento. Desprezar esse momento. Perdoa nossos pecados. Receba-nos em sua mesa nessa hora. Enquanto nós participarmos dos elementos, Senhor, que o nosso espírito seja renovado, que a nossa fé seja avivada, que o nosso ânimo seja renovado, que a nossa alma seja consolada e fortalecida, Deus, para os grandes desafios que já temos enfrentado nesses dias. Em nome do Senhor Jesus.